Salve, salve, juventude! Estamos começando mais um Centralcast Juventude. Eu sou Bruno Henrique e estou com Diego Padalino. E hoje no nosso podcast vamos abordar um tema super importante de interesse de todos nós. E quem vai falar mais sobre esse tema é Angélica Oliveira, gerente do CAPS. Muito obrigada, Angélica, por você estar aqui hoje para podermos falar sobre o Setembro Amarelo. Eu que agradeço a vocês essa oportunidade, fico lisonjeada, meninos. Tá? É assim, enfim, só posso dizer gratidão, né? Porque acho que é um tema muito importante estar aqui com vocês, né? Espero contribuir, tá? Principalmente por conta da temática também, né? Que é uma temática muito importante para esse momento que a gente está vivendo. Afinal, o que é o Setembro Amarelo? Setembro Amarelo, né? Chamado, né, esse nome, na verdade, é uma campanha, tá, que é realizada de prevenção às violências autoprovocadas, né, tentativas de suicídio. E assim, oficialmente aqui no Brasil, né, ela foi deflagrada, vamos dizer assim, desde 2014, né, a Associação de Psiquiatria instituiu. Tá? E então, assim, é um momento onde se busca sensibilizar, né, as pessoas, principalmente, enfim, os cidadãos comuns, a respeito da importância da prevenção, né, às violências autoprovocadas, né, no caso, tentativa de suicídio. Você sabe por que chama amarelo? Não, senhora. Não. Conta, né, uma historinha que nos Estados Unidos houve um rapaz, um adolescente, que né, foi vítima, né, ele, enfim, se suicidou através de um carro, né, um carro amarelo, e ele jogou o carro, né, provocou um acidente, né, e ele foi então, enfim, ele foi vítima, né, a gente chama assim de suicídio. Então, mundialmente, né, se instituiu aí essa campanha, né, com essa cor amarela, tá? E qual é a mortalidade por suicídio? O índice de mortalidade? Então, esse índice a gente busca aí normalmente na Organização Mundial da Saúde. Ele vem assim, é um pouco estimado, tá bom? É variável. Se falava em 800 milhões de pessoas no mundo, né? Atualmente, no último censo, né, se fala em 700 milhões de pessoas no mundo que morrem por suicídio, tá? Mas, na verdade, assim, é subestimado, porque tem casos que não são notificados, né, como suicídio ou como tentativa de suicídio, né? Eles, às vezes, como eu falei, às vezes um acidente, se considera um acidente de carro, e, na verdade, a pessoa se jogou. Né? Então, esse índice é por isso que a gente diz que ele pode ser bem maior, tá? Talvez chegar aí a 1 milhão. E quais são as maiores causas de suicídio? As maiores causas. Bom, então a gente fala, na verdade, assim, de fatores de risco, tá bem? Para suicídio. O que a gente sabe? Que pessoas que já tentaram suicídio anteriormente, elas têm de 5 a 6 vezes mais chance, né, de conseguirem efetuar, tá bom? Então, esse é uma das causas fundamentais. Doença mental, o transtorno mental. Tá? Então, as pessoas que têm transtorno mental, elas também têm um risco, né, muito alto, tá, de suicídio. E aí vem outras questões também. A idade, como eu acabei de citar, de 15 a 29 anos é uma idade preocupante, de risco. Idosos, né, acima aí de 60, 70 anos, tá? Também. Questões de gênero. Então, assim, infelizmente, a gente vive numa sociedade onde existe muito preconceito, né? São questões difíceis, às vezes a família não aceita, né? Um jovem, então isso também acaba sendo um fator de risco. Algumas doenças, tá? Então, assim, doenças crônicas graves, né? A pessoa tem um câncer, né? E assim, né? Ela não tem perspectiva de vida, ela se deprime, e outras doenças mais.
E alguns sentimentos, assim, eles são, assim, chamam muita atenção, né? Pessoas que estão acometidas aí por, a gente fala os 3 Ds, né? Que é desesperança, desespero, desamparo e impulsividade. Então, essas sensações, esses sentimentos acabam sendo fatores de risco também. E como o CAPS entra em tudo isso? O CAPS, né, assim, vou definir, né, o que somos. O CAPS é um centro de atenção psicossocial, ok? O CAPS, ele foi instituído, né, vamos dizer assim, numa lógica assim, para evitar internações, né, para que as pessoas pudessem se cuidar, se tratar mais próxima de onde ela mora. O CAPS, então, ele vem atender pessoas, né, porque nós temos CAPS infantil, infanto-juvenil, né, na verdade, e tem CAPS adultos, tá bom? Para cuidar das pessoas que tenham não só um transtorno mental, né, mais grave, mas também um sofrimento psíquico intenso. Tá? Então, aí a pessoa que ela tenta suicídio, ou outras formas de violência, né, autoprovocada, automutilação também, elas são cuidadas, né, tratadas no CAPS. E aí no CAPS tem uma equipe multiprofissional, né, tem desde psicólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional, fono, TO, enfim, é uma equipe grande, né, enfermeiro, com o objetivo de dar suporte, tá, tratamento a essas pessoas que precisam. Como surge e quais são os sintomas da depressão? A gente entende a depressão como multifatorial. Um grande problema que nós temos, né, é que ela é considerado o mal do século. É uma das doenças mais incapacitantes do mundo. Então, assim, o índice de depressão, ele aumentou de uma forma, enfim, estrondosa, né, nesse mundo moderno que a gente vive, tá? Vamos falar aí um pouco dos sinais, né, dos sintomas, né? Como é que uma pessoa se percebe aí, né, que ela está com uma depressão? Ela começa a sentir alguns sintomas persistentes, né? Mais de 6 meses, né, com aquele tipo de sintoma. Então, vamos pensar aí a irritabilidade, né, angústia, desânimo, cansaço fácil, né, vai fazer alguma atividade, né, ter um esforço, ela, enfim, é como se ela estivesse muito cansada, incapacidade ou diminuição, né, do prazer pela vida, então as coisas vão perdendo sentido, desinteresse, né, sentimento de medo, insegurança, né, pessimismo, tá tudo ruim, né, ela vai para uma praia e não sente prazer nenhum, né, enfim, uma sensação assim de ruína, de fracasso, nada tá dando certo. Ela tem uma interpretação distorcida da realidade, né? Então ela está diante de um fato ou uma situação positiva e ela não sente prazer nenhum. Tem dificuldade de concentração, até o desempenho sexual também, né? A libido fica diminuída, perde apetite, peso, insônia, às vezes dores, né? Sente questões até físicas também, tá? E é diferente da tristeza. Uma coisa é você estar triste, né? Hoje, por exemplo, eu fiquei triste, né? Faleceu uma prima minha, né? Uma pessoa querida, então eu senti tristeza. Então, a tristeza é normal, né? Todos nós sentimos e faz parte do ser humano. Já o quadro depressivo, ele é prolongado, né? Ele tem um contínuo aí, tá bem? E qual é o papel do CVV? O CVV, bom, vamos lá. O CVV é o Centro de Valorização da Vida, né, que realiza aí um apoio emocional, né, e prevenção às pessoas que estão em sofrimento intenso, né? Então, o objetivo maior seria essa prevenção ao suicídio também. O CVV, ele é uma ONG, né, hoje se fala OS, né, mas seria uma organização não governamental, que hoje ela é parceira da saúde, né, do Ministério da Saúde. Tá? Então, a gente conta com eles também, né, nessa rede de apoio. E as pessoas que
querem, né? Estão num momento aí difícil, né? Num momento aí, às vezes, de desespero, ligam, né? Podem ligar, né? No 188, né? Do CVV e conversar com alguém. E muitas vezes, numa conversa, ela se alivia daquela angústia, né? Ou a pessoa que está do outro lado, que sempre são voluntários, né? Eles são voluntários, ela faz um acolhimento, uma escuta daquela pessoa e ajuda, né? Aquela pessoa a sair daquele quadro, né? Dá um tempo até ela buscar uma ajuda profissional. No mundo, existe 300 milhões de pessoas com depressão. Qual idade prevalece mais? Hoje é muito preocupante os idosos, além dos jovens. Né? Os idosos, principalmente por conta de questões como o isolamento, né? Essa não valorização, principalmente na nossa cultura, né? A nossa cultura não valoriza o idoso, né? Ah, ficou velho, né? Então ele está descartado. Tem algumas questões hoje em dia, as violências, né? Por exemplo, violência patrimonial. Às vezes tem um idoso que ele que está sustentando a família, né? Com a aposentadoria dele. E a aposentadoria é sempre curtinha, né? Bom, enfim. Então, assim, é uma tendência, né, de aumento da depressão no idoso. No trabalho, qual é a abordagem com os pacientes que já tentaram suicídio? Assim, a abordagem é multiprofissional ou interdisciplinar, que a gente fala também. Então, é uma equipe, né, que faz aí o acolhimento, a escuta, né, normalmente, sempre, né, na verdade, após esse acolhimento inicial e escuta, a equipe discute, né, aquele caso, tá? Pensa-se, então, qual seria o melhor atendimento, né, ser oferecido àquela pessoa. No caso nosso são os jovens, né, criança, adolescente, normalmente são os adolescentes, né, que tentam suicídio. E aí ele inicia um tratamento, tá? Que envolve tanto o médico, o psiquiatra, tá? A gente tem o psiquiatra na equipe, quanto os terapeutas. Esses terapeutas são todos da equipe. Tá? O enfermeiro é terapeuta, o terapeuta ocupacional e o psicólogo também. Tá? Então, não é só psicoterapia, né? São as terapias, normalmente elas acontecem em grupo, tá? A gente prioriza, né, o trabalho grupal, mas ela pode acontecer individual também, dependendo do caso. Entendeu? E a gente faz todo um trabalho também que a gente chama em rede. Esse trabalho em rede, acho que é o plus aí da questão. Então, seria uma articulação com as entidades que já estão envolvidas com aquele jovem. Então, ele está inserido numa escola, às vezes, dependendo do caso, né, vai para o conselho tutelar, né, porque ele pode estar sendo vítima de maus tratos, isso é muito comum acontecer, né, em quem está tentando suicídio, é porque tem uma história aí, familiar, de violências, que está sendo fatores de risco, né, para aquela situação. Então, esse jovem precisa de proteção, então a gente se envolve, relaciona aí com assistência social, com CREAS, CRAS, né, até o CCJ também, né, pode estar envolvido. Então, assim, é uma rede de proteção. E, às vezes, o caso vai para o judiciário também, né, tamanha, né, as questões aí de violência que precisa também envolver o judiciário. Então, além do trabalho clínico, terapêutico, a gente faz também esse trabalho aí com a rede, tá? Com a rede de proteção. E quais tipos e quais fases de depressão existem? Uma depressão, ela pode ser categorizada aí como leve, moderada ou grave, no primeiro momento, tá bem? A depender aí da intensidade daquele quadro, tá? Agora, na psiquiatria, né, você fala aí de tipos de depressão também. Então, assim, pode ter a depressão, né, recorrente. Então, assim, são episódios que vão e voltam sempre, né? A depressão associada com a mania, né? Então, né, enfim, a gente tem aí o transtorno bipolar, né, que aparece a depressão em alguns episódios, né, em alguns momentos, em outros aparece a mania.
a depressão associada com ansiedade, aí é chamado de transtorno misto, né? De ansiedade e depressão. A depressão pode aparecer também em outros quadros de transtorno mental também, né? Às vezes a pessoa tem um outro tipo de transtorno mental, mas aí tem episódios depressivos. Então, assim, nesse sentido, assim, é mais complicado estar categorizando. Então, vamos pensar na depressão leve, moderada e grave, tá bom? Como podemos tratar a depressão? Então, a depressão, ela, se nós considerarmos, né, como um transtorno mental de moderado a grave, então vamos pensar assim, um quadro depressivo moderado e grave, ele vai precisar do auxílio médico, certo? Então, assim, e normalmente o médico trata, né, a depressão com medicamentos. Então, é importante o tratamento medicamentoso para esses quadros mais graves. E é fundamental associar sempre, né, ao que a gente chama de terapias, né, ou uma psicoterapia, né, clássica, né, ou um acompanhamento terapêutico, né, como é oferecido no CAPS. Então, é fundamental para o tratamento da depressão, tá bem? Uma depressão, vamos dizer, ou um quadro mais leve, ou que ele já passou por um tratamento anterior, pode ser que só uma terapia, uma psicoterapia, né, dê conta. Mas, normalmente, os quadros depressivos, né, que a gente está chamando, né, os mais clássicos, eles precisam, sim, do tratamento medicamentoso também, associado às terapias. O que devemos fazer quando nós vemos uma pessoa se automutilando? Bom, vamos falar um pouquinho, né? A automutilação, ela é uma agressão, né? Uma autoagressão, né? Um comportamento intencional, agressivo da pessoa com ela mesma, né? Onde ela busca aliviar uma dor, tá? Ela está buscando isso, tá? E aí ela não está conseguindo expressar aquilo em palavras. Então, ela acaba trazendo aquilo para o corpo. E aí, então, se você vê alguém nessa situação, né, a gente diria, né, uma frase-chave: acolha, escute e oriente a buscar ajuda. Tá? Não é ok você achar que você, amigo, vai conseguir resolver, né, que você sozinho, né, você vai guardar aquele segredo, que às vezes vem como um segredo, né, e que você vai conseguir ajudar o outro. Não faça isso. Tá? Oriente sempre a buscar ajuda, porque pode ser uma automutilação sem intenção suicida, mas a pessoa pode errar a mão, mas ela pode ir evoluindo, né, para um quadro maior, ruim, tá? Então, antes era só, né, sem a intenção suicida, aí aquilo já muda, então é um quadro de risco, então sempre buscar ajuda. A ansiedade pode levar ao suicídio? A ansiedade também é um transtorno, né? A ansiedade mais grave. Assim, vamos falar um pouco assim, da ansiedade normal, comum, tá? Então, assim, a gente todos nós temos um grau de ansiedade. E é ok que tenha também, né? A ansiedade que impulsiona a gente a buscar as coisas da vida, né? Às vezes até buscar um trabalho, eu preciso de dinheiro, comprar um celular novo e tal. Então, assim, tem um grau de ansiedade, né, que ele é até relativamente comum, normal. Mas tem a ansiedade já classificada como um transtorno. Ela já está, né, perturbando, né, a vida, né, a vida da pessoa. Então, isso que a gente está chamando de transtorno de ansiedade, sim. Tá? Então, às vezes, aquela pessoa agitada, né? Extremamente ansiosa, né? Sempre o aqui e agora, né? Não consegue ouvir um não, tá? Tudo tem que ser, né, no imediato. Então, ela também também é um fator de risco, tá bom? Então, pode ser também, né, um risco para o suicídio, não só a depressão, tá bom? Há um apontamento que diz que no mundo, a cada 4 segundos, uma pessoa comete suicídio. E no Brasil, a cada 40 minutos, uma pessoa se suicida. Então, o que devemos fazer para ajudar?
Você vê que índice alarmante, né? Se a gente falar aí a 4 segundos, né? Uma pessoa comete suicídio. Gente, isso é gravíssimo. A gente está falando aqui já há um bom tempo. Vamos pensar quantas pessoas que já se foram, né? Então, assim, é muito grave, tá? Então, assim, é realmente o mal do século, né? Então, assim, vamos pensar primeiro, assim, o que não fazer, tá bem? Diante de uma pessoa que está, né, tendo aí ideações suicidas, que a gente chama. Então, o que a gente não deve fazer? Ignorar a situação, tá? Né? Não tentar enxergar aquilo. Ficar chocado, envergonhado, né? Ou mesmo em pânico. Falar que tudo vai ficar bem, né? Sem agir assim para que aconteça, né? Um tratamento, uma melhora. Desafiar a pessoa a cometer o suicídio, né? Eu me lembro na minha época de faculdade, isso é muito grave. Teve um tentante, né? Hoje a gente chama isso de tentante. Ele estava no telhado, né, da faculdade e ameaçando, né, de se jogar. Né? E assim, ele falava, né, eu vou me jogar, vou me matar. E tinha pessoas ali brincando, né? Se joga! Então, né, se joga. Então, assim, que coisa horrível, né? A gente nunca deve dizer isso, desafiar uma pessoa a cometer suicídio. Fazer o problema ficar, né, como se não tivesse tanta importância, jurar segredo, né, principalmente vocês jovens, né? A pessoa te pede, vou te contar uma coisa, mas segredo, não conta para ninguém. Nunca, não aceite isso como segredo. Né? Tem que buscar um adulto responsável, né? Falar, olha, vamos junto, vamos conversar com a sua mãe, seu pai, seu professor, a pessoa ali que possa estar ouvindo e acolhendo. Deixar a pessoa sozinha, se ela está num risco, então ela não pode ficar sozinha. Né? Vamos junto. Vamos junto para onde precisar levar essa pessoa para ela ter a ajuda necessária. Aí, em comparação com outros casos, né, que a gente já teve falando. Então, assim, agora, tem pessoas que elas já estão num risco máximo, tá? Essas pessoas que estão no risco máximo, e às vezes até já passaram por um profissional, tá bem? Elas também precisam de cuidados adicionais. Às vezes do próprio familiar mesmo, às vezes não, é do próprio familiar. Quando tem família, né? Porque às vezes, né? Mas vamos pensar que tem um cuidador, um adulto ali responsável. Então tem que impedir essa pessoa de ter acesso, né, a objetos, né, que coloquem a vida dela em risco, exemplo, faca, enfim, né, revólver, ou outros objetos, né, perigosos que tenham, tá? Isso tem que ser cuidado. Seria o que a gente chama de vigilância 24 horas, tá bem? Então, vamos dizer que ela passa na emergência, né, de um serviço, e aí, né, ela sai de lá com uma receita de medicamento, mas ela tem um risco de ingerir medicamentos. Ela já tentou outras vezes, então tem que ter uma vigilância 24 horas. Ou ela está falando, eu vou pular da janela, ela mora num prédio, né, de 12 andares, então tem que ter uma vigilância extrema, tá? E as medicações, como eu disse antes, nunca ficar com a pessoa, né? Se ela tem um risco, então ela deve ficar com outra pessoa, né? Se for um adulto, mesmo assim, tem que ficar com outra pessoa. Se for um adolescente, mais ainda, né? Tem que ficar aí com o responsável. E uma última pergunta que chegou pra gente antes de você chegar, que foi a seguinte pergunta. Depressão e ansiedade têm cura? Tem, né? Graças a Deus tem, mas assim, na verdade, a gente fala não é em cura, a gente fala em remissão dos sintomas, tá bom? Então, assim, tem quadros depressivos que com tratamento medicamentoso, terapias, né? Principalmente com psicólogos, ela vai ter uma remissão total do sintoma, dependendo do quadro, ok? E pode ter depressões, como a gente falou, que tem tipos, né, diferentes, depressões que, assim, ela vai ter uma melhora muito grande, tá? Aparentemente uma remissão de sintomas, mas
com a presença do medicamento. Significa o quê? Que a pessoa vai ter que tomar a medicação pro resto da vida. Como se fosse uma pessoa que tem diabetes, né? Que ela tem problema cardíaco, ela toma medicação para sempre. Então, se tratando, ela fica bem, tá bem? Assim como o transtorno de ansiedade. Agora, a gente pode pensar também em terapias alternativas, né? Que são aqui, o CCJ, não é um lugar bastante terapêutico? Você vem para cá, você distrai, né? Você faz podcast, você faz, né, as atividades. Isso é saúde mental. Então, assim, não vamos pensar só no tratamento tradicional. Ah, então, né, todo mundo tem que ir para o CAPS, todo mundo tem... Não, não é isso. Dependendo do quadro que você tiver, se você busca esporte, tá? Lazer, cultura, espaços, né, de projetos, espaços alternativos como esse, tá? Você vai se tornando o que a gente chama de resiliente, né, fortalecido, né? E quando você vê, foi, tá bom? Então, assim, depende muito do quadro, tá bom? Mas, normalmente, o que é importante saber, tá? Então, uma pessoa que tentou suicídio, então ela sempre vai ter um risco, ela pode ter remissão disso, né? O que chamam de curou. Ela pode, desde que ela faça um tratamento certinho, tá bom? Então, tem o tratamento tradicional clássico, que é isso que a gente falou, isso tudo, e tem as terapias alternativas também. Quem busca os dois, melhor ainda. Então, vai no CAPS e também vai no CCJ. Pô, que beleza, hein? Aí fica 10, né? Tem uma chance de estar bem, né? Muito mais rápido, tá bom? E de forma mais efetiva. E com isso, a gente agradece mais uma vez a Angélica, desculpa. E assim foi mais um Centralcast Juventude.